Segredos da Antártida, a verdade proibida. Boa noite! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O que vou contar hoje não é fruto de ficção ou teoria da conspiração barata. Qualquer um pode pesquisar e encontrar referências a esses eventos, mas o que está por trás deles nunca foi completamente revelado. Esta é a verdade sobre a Operação High Jump e os segredos enterrados sob o gelo da Antártida, ocultados por décadas pelo governo dos Estados Unidos e outras potências mundiais. Meu nome é Richard Evelyn Byrd, almirante da Marinha dos Estados Unidos. Durante anos, fui um dos principais exploradores polares do mundo, liderando expedições para os lugares mais inóspitos do planeta. Mas nada poderia ter me preparado para o que presenciei na Antártida em 1946. A Segunda Guerra Mundial havia terminado recentemente, mas seu legado ainda assombrava o mundo. Os Estados Unidos estavam em busca de qualquer tecnologia que pudesse ter sido desenvolvida pelo Terceiro Reich, e entre os documentos resgatados de bases alemãs havia algo que despertou atenção máxima: registros detalhados sobre uma instalação secreta chamada Base 211. Esses documentos não falavam apenas de operações militares. Eles sugeriam que os nazistas haviam descoberto algo enterrado sob o gelo, algo muito mais antigo do que qualquer civilização humana. O governo americano imediatamente organizou uma expedição com uma força desproporcional para uma simples missão científica. 13 navios, mais de 4.700 homens e uma frota aérea completa. Oficialmente, a Operação High Jump era um estudo climático e geográfico. Na realidade, fomos enviados para encontrar essa base e descobrir o que os alemães tinham encontrado lá. Sobrevoamos vastas regiões do continente branco até que nossos instrumentos captaram algo estranho. Os sensores térmicos detectaram uma anomalia, um ponto de calor surgindo do solo congelado. Isso não fazia sentido. Como poderia haver uma fonte de calor ali, em meio ao gelo eterno? Com nossas aeronaves, fizemos voos de reconhecimento até encontrarmos o que parecia ser uma estrutura metálica sob a neve. As coordenadas batiam com algumas menções encontradas nos documentos nazistas. Descemos, equipados para enfrentar o frio extremo, e nos aproximamos. A entrada da estrutura era estreita e parecia ter sido ocultada intencionalmente. Era evidente que alguém tentara esconder aquilo do mundo. Quando finalmente conseguimos acesso, encontramos algo além do que qualquer um esperava. Não era apenas uma base militar comum. Era um complexo de laboratórios subterrâneos, salas de pesquisa e até mesmo grandes câmaras seladas. Havia sinais de que os alemães haviam trabalhado ali, mas o que era mais perturbador era o que tinham encontrado antes de nós. Nos corredores escuros, encontramos documentos deixados para trás. Eram relatórios sobre experimentos genéticos e biológicos e, mais inquietante ainda, tanques de vidro enormes, contendo formas de vida que não deveriam existir. Algumas pareciam seres marinhos nunca catalogados, mas outras eram completamente estranhas, de uma biologia que nenhum de nós conseguia compreender. Os cientistas alemães haviam estudado essas criaturas, tentado modificá-las e até mesmo despertá-las. Mas o mais assustador era que essas entidades não haviam sido criadas pelos nazistas. Elas já estavam ali quando chegaram. Havia dois grupos de teorias dentro da própria documentação nazista. A primeira indicava que essas criaturas não eram originalmente da Terra. Elas teriam chegado há milênios, talvez a bordo de alguma forma de transporte desconhecida que se perdeu no continente congelado. Os registros mencionavam estruturas enterradas a quilômetros de profundidade, impossíveis de serem acessadas com a tecnologia da época. Isso poderia explicar as anomalias magnéticas que nossos sensores também haviam detectado e a presença de ligas metálicas desconhecidas encontradas em algumas amostras retiradas do gelo. A segunda teoria era ainda mais perturbadora. Ela sugeria que essas criaturas sempre estiveram aqui. O planeta já passou por inúmeras eras do gelo e eventos catastróficos que poderiam ter eliminado civilizações inteiras sem deixar vestígios para a história convencional.
Os documentos alemães indicavam que eles acreditavam ter encontrado remanescentes de uma raça antiga que viveu na Terra antes da humanidade moderna. Essa teoria sugeria que esses seres haviam se adaptado ao ambiente extremo da Antártida e permaneciam em hibernação por milênios. Ambas as possibilidades eram aterrorizantes. Se esses seres não eram da Terra, então alguém os trouxe para cá há incontáveis milênios. E se eles eram daqui, isso significava que a história do nosso planeta era muito mais antiga e complexa do que qualquer livro já registrou. A questão que mais nos assombrava era: essas entidades estavam realmente adormecidas? Ou será que algo já as havia despertado? Os documentos nazistas indicavam que os cientistas haviam tentado interagir com essas criaturas. Há registros de tentativas de comunicação, experiências para tentar reanimá-las e, o mais preocupante, relatos de que algumas haviam respondido. Não sabemos até que ponto eles tiveram sucesso, mas alguns papéis sugeriam que houve eventos estranhos na base antes de ser abandonada. Pesquisadores que desapareceram sem explicação, equipamentos danificados sem motivo aparente e relatos de sombras se movendo onde não deveria haver nada. Quando encontramos esses arquivos, tomamos uma decisão rápida. Precisávamos sair dali, mas já era tarde demais. Algo estranho começou a acontecer com nossos equipamentos. Nossos rádios falhavam, as bússolas giravam sem controle e alguns soldados começaram a relatar uma sensação intensa de paranoia, como se estivéssemos sendo observados. Um dos marinheiros desceu por um dos corredores mais profundos e nunca mais voltou. Nenhum de nós teve coragem de ir atrás. Recebemos ordens diretas de Washington. A missão estava encerrada imediatamente. Lacramos os documentos, destruímos parte da estrutura e voltamos para nossos navios. Em menos de 48 horas, toda a operação foi interrompida e o que encontramos foi enviado para os mais altos escalões do governo. O que foi dito à imprensa? Que condições climáticas extremas forçaram nossa retirada. Mas todos que estiveram lá sabiam que isso não era verdade. Após nosso retorno, tentei alertar o mundo. Dei entrevistas insinuando que a Antártida escondia segredos que poderiam mudar a história da humanidade. Mencionei publicamente que os Estados Unidos deveriam se preparar para aeronaves que poderiam viajar de polo a polo em velocidade incrível. Muitos interpretaram essa fala de maneira errada, achando que eu me referia a tecnologias humanas. Mas a verdade era muito pior. Se você acha que estou exagerando, pesquise sobre a Operação High Jump. Veja os relatos, os documentos oficiais e as declarações que consegui fazer antes de ser silenciado. A Antártida continua inacessível para qualquer exploração sem autorização de governos poderosos. O que ainda está lá embaixo? E se aquilo que encontramos nunca foi realmente extinto? O que aconteceu depois da Operação High Jump foi ainda mais estranho. Nenhum de nós recebeu permissão para falar sobre a missão. Os relatórios foram confiscados e muitos dos homens que participaram da expedição foram transferidos para outras operações, afastados de qualquer investigação sobre o que havíamos descoberto. Alguns dos oficiais que tinham acesso direto aos documentos acabaram morrendo em circunstâncias suspeitas nos anos seguintes. O silêncio foi imposto de forma absoluta. O que Washington fez com as informações que trouxemos? Essa é a verdadeira pergunta. Por quê? Apesar de termos encerrado a missão oficialmente, a presença militar na Antártida nunca deixou de existir. Relatórios vazados décadas depois indicam que, nos anos 50 e 60, os Estados Unidos e outras potências continuaram enviando equipes para a região, sempre sob a justificativa de pesquisas científicas. Mas qualquer um que analise os números verá que os recursos destinados à Antártida eram altos demais para serem apenas para estudos climáticos. Há relatos de que, durante a Guerra Fria, tanto americanos quanto soviéticos estavam envolvidos em projetos secretos no continente gelado. Satélites registraram anomalias térmicas inexplicáveis e aviões que sobrevoavam certas áreas relataram interferências magnéticas intensas. Para um território que deveria ser apenas gelo e neve, a Antártida parece ser muito mais disputada do que deveria.
E se o governo dos Estados Unidos não abandonou os estudos, isso significa que eles encontraram algo de valor ali. Muitos acreditam que o que encontramos naquela base nazista foi apenas a superfície de um segredo muito mais profundo. Os alemães estavam anos à nossa frente em certos aspectos tecnológicos. E se eles estavam tentando despertar algo, quem garante que não tiveram sucesso? Não sabemos até que ponto conseguiram ativar alguma tecnologia, nem se levaram algo para fora da Antártida antes do fim da guerra. O que sabemos é que o interesse pelo que estava enterrado ali nunca desapareceu. Nos anos seguintes, eventos estranhos começaram a ser documentados ao redor do mundo. Avistamentos de aeronaves com capacidades impossíveis para a época, objetos que se moviam em velocidades que desafiavam as leis da física e relatos de cientistas que afirmavam ter trabalhado em projetos que lidavam com tecnologias não convencionais. Muitos desses projetos estavam ligados a departamentos militares secretos, e suas descrições lembravam muito as teorias que os nazistas documentaram na Antártida. Se os Estados Unidos realmente recuperaram algo daquela base, é possível que tenham usado essas informações para desenvolver tecnologias que hoje ainda não compreendemos completamente. Pense nas aeronaves que desafiam a gravidade, nas armas experimentais que nunca são confirmadas oficialmente e até mesmo nas estruturas subterrâneas que governos ao redor do mundo protegem com máximo sigilo. Se os nazistas haviam descoberto algo que não era deste mundo ou que pertencia a uma civilização esquecida, o que impediria os americanos de continuarem esse trabalho em segredo? Um detalhe curioso é que depois da Operação High Jump, surgiram diversas patentes militares que pareciam estar muito à frente do seu tempo. O avanço na propulsão de aeronaves, no desenvolvimento de materiais ultra-resistentes e até mesmo em tecnologias que lidam com campos eletromagnéticos cresceu de forma acelerada. Coincidência? Ou será que algumas dessas descobertas vieram do que encontramos na Antártida? As anomalias na região continuam. Satélites modernos captam padrões de calor incomuns no subsolo, algo que não deveria existir em um ambiente permanentemente congelado. Há também restrições extremas para qualquer tipo de exploração privada no continente. Nenhum país pode simplesmente instalar uma base e explorar livremente. O controle sobre a região é absoluto, como se houvesse algo lá que ninguém deveria encontrar. Outra questão intrigante é a presença militar disfarçada de missões científicas. Embora tratados internacionais proíbam operações militares na Antártida, há registros de movimentações que não fazem sentido para uma simples pesquisa de gelo e clima. Por que o mundo todo tem tanto interesse em um local que, na teoria, não deveria esconder nada de relevante? A verdade é que tudo aponta para a mesma direção. O governo dos Estados Unidos nunca abandonou os estudos sobre o que foi encontrado na Antártida. E não foram apenas eles. Outras potências também demonstraram interesse, e isso levanta uma questão ainda mais perturbadora. Se eles estão investindo tanto para entender o que está lá, será que descobriram algo que os preocupa? Algo que pode ser uma ameaça? Se os nazistas estavam certos e aquelas entidades eram sobreviventes de um passado esquecido ou de uma origem não terrestre, então talvez eles tenham acordado algo que nunca deveria ter sido perturbado. Talvez a razão para o sigilo absoluto seja o medo do que pode acontecer se essas formas de vida saírem do controle. E se isso for verdade, as experiências podem ainda estar acontecendo em lugares que jamais imaginamos. Muitos avanços tecnológicos das últimas décadas parecem ter surgido do nada, sem uma explicação clara de sua origem. Alguns cientistas que trabalharam em projetos militares confidenciais relataram que partes da tecnologia que desenvolveram não eram completamente compreendidas, como se tivessem recebido algo pronto e apenas precisassem aprender a replicá-lo. Será que estamos usando conhecimento que não deveria estar em nossas mãos? Se a verdade algum dia for revelada, será um choque para a humanidade. As histórias sobre a Antártida não são meros contos de conspiração. Há registros, há documentos e há evidências suficientes para indicar que algo muito maior está escondido sob o gelo. Talvez nunca saibamos a resposta completa,
Mas uma coisa é certa: o que encontramos em 1946 mudou o rumo da história para sempre. Hoje, a Antártida continua inacessível para qualquer um que tente explorá-la sem autorização. Os governos do mundo mantêm a mesma postura de sigilo absoluto, como se proteger um deserto de gelo fosse mais importante do que qualquer outra região do planeta. Mas por quê? O que ainda está lá embaixo? E se aqueles seres que encontramos nunca estiveram realmente mortos? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: tudo o que sabemos sobre o passado pode estar errado. E as respostas para os mistérios da humanidade podem estar enterradas sob o gelo eterno da Antártida, esperando para serem descobertas ou para despertarem.